Olá, eu sou o Era Alegria, em mais um Vamos Salvar o Romantismo, vamos falar de amor. E hoje eu quero compartilhar com vocês esta temática tão complexa. É um assunto sobre uma temática em relação ao amor que é muito delicado. E esse tema que eu vou tratar hoje com vocês já foi discutido nesta plataforma por psicólogos, terapeutas, já tivemos N profissionais abordando o tema que eu hoje vou apresentar para vocês. Então, óbvio que o que eu vou expressar aqui é a minha opinião, para que vocês possam refletir, ver se alguns de vocês se identificam, se de repente outros não se identificaram, e sempre compreendendo que, olha, veja as nossas mãos, são 5 dedos e nenhum são semelhantes ao outro. A mesma coisa se dá ao ser humano. Não existe um ser humano semelhante ao outro. Sempre haverá diferenças. Então, pode ser que o meu vídeo seja relevante para uns e não muito relevante para outros. É apenas um convite para que você possa fazer uma reflexão junto comigo, e se este vídeo de alguma maneira tocar a você, ou você perceber que existe alguém perto de você que esteja vivenciando o que vai ser colocado aqui, você possa compartilhar com essa pessoa, de repente é uma forma de ajudá-la. E se você, no final deste vídeo, você gostar do conteúdo, você deixa seu like. Se você não gostar, você deixa seu dislike. E, principalmente, deixa o seu comentário sobre o tema, que para mim é muito importante a tua opinião. Bom, então vamos lá. Hoje, o tema do nosso vídeo é fim de um relacionamento e o seu luto necessário. Ou seja, todo fim de um relacionamento, ele se faz necessário um processo de luto. É você perder alguém em vida. É você perder alguém estando vivo, não para a morte. O fim de um relacionamento, quando você gosta de alguém, ele se assemelha à perca, ele se assemelha a um luto de você ter perdido alguém que você gostava muito ou que você amava ou ama muito. Então, eu vou dizer para vocês que sempre que eu faço uma reflexão sobre esse tema, eu me coloco dentro desse pensamento e me lembro de todas as vezes em que eu terminei, que eu vi uma relação por quem eu tinha um sentimento muito profundo, e quando essa relação terminava, geralmente eu não respeitava aquele processo de luto. Então, é aquela velha história, né, de você vai tentando emendar uma relação na outra para ver se a próxima relação te faz você esquecer a relação que você terminou. E isso é só um engano, isso é só mais uma decisão catastrófica, porque você vai sempre se colocando numa situação extremamente desconfortável, porque aquela pessoa que você acredita que vai fazer você esquecer que você terminou, geralmente não ocorre isso. Ao contrário, você acaba muitas vezes ferindo o sentimento da outra pessoa, você acaba muitas vezes ferindo os teus próprios sentimentos, por você não entender que você precisa respeitar o luto. Aí você diz para mim, mas Hélio, mas eu não gostava da pessoa, eu não tinha nenhum tipo de sentimento por ela, então quando eu terminei eu não senti nada. Ótimo. Mas em geral, quando você termina com alguém que você gosta muito, quando você vê a relação com quem você tem um sentimento muito legal, você vê essa pessoa colocando um ponto final, você vê essa relação terminar, geralmente quando você gosta muito dessa pessoa, é muito difícil você aceitar esse fim. É muito complicado para você entender que é algo que é tão importante para você e alguém que é parte de você, partir, te deixar. É aquela máxima de você se sentir rejeitado por quem você ama, quem você gosta. Então, é um erro você passar por essa experiência e já querer engatar uma outra. Essa, como eu disse para vocês, é a minha opinião. E eu tive que, a duras penas, aprender isso. Hoje, por exemplo, eu
Estou solteiro há mais de 3 anos e eu vivo com a minha companhia há quase 3 anos, que era algo que eu fugia, eu não tinha essa predisposição a conviver comigo mesmo. E aí o que acontecia? Eu terminava uma relação e já engatava outra, e terminava uma relação e já engatava outra. E isto era extremamente danoso para os meus sentimentos, era muito danoso para os sentimentos da outra pessoa, porque você, no ímpeto de querer sanar aquela dor que está dentro de você, tentando colocar um tampão, na verdade aquela pessoa, coitada, ela não vai conseguir lograr êxito nesse objetivo. E aí você acaba frustrando as expectativas da outra pessoa e as suas próprias expectativas. Então, foi preciso que eu aprendesse a respeitar o luto, a entender que eu precisava de um tempo para absorver todo aquele processo, porque todo rompimento, todo fim de relação é geralmente muito doloroso. Por mais que você não goste tanto da pessoa, por mais que você de repente esteja machucado, por mais que você esteja machucada, esteja magoada, mas todo final de relacionamento ele vem carregado de lembranças, de dores, de bons momentos, de momentos ruins, mas fica ali entresecado na tua mente. Então, naturalmente, você não vai conseguir apagar isso da noite para o dia. Então, tem pessoas que têm uma habilidade sobrenatural de começar uma outra relação com outra pessoa assim que rompe, com uma relação com alguém que gosta. Mas, em geral, vai sair machucado alguém dessa história, porque não se respeitou o luto. E aí vamos falar sobre essa questão de rompimentos. Sabe, uma das coisas que eu pude aprender com as inúmeras relações que eu tive é quando você percebe que o teu relacionamento ele está naufragando. E quando você gosta muito de alguém, é muito difícil para você aceitar esse naufrágio. É uma sensação de fracasso. É como se você estivesse fracassando mais uma vez com alguém e com você mesmo. Então tem muitas pessoas que se agarram a uma relação falida, a uma relação que já está naufragando, se agarra com unhas e forças para ver se consegue salvar. Mas você tem que entender que para essa relação conseguir sobreviver e conseguir ir além, os dois lados, as duas pessoas têm que querer a mesma coisa. As duas pessoas têm que estar com o mesmo objetivo. É como você estar com alguém numa canoa, remando em alto mar. Se a pessoa que está com você não remar na mesma direção que você e ela começar a remar a direção contrária, vocês não vão sair do lugar. E é provável que vocês vão se cansar muito até ser tragados por uma onda e o barco afundar. Então, se faz necessário para que uma relação consiga sobreviver, que ambos estejam na mesma direção, com o mesmo objetivo, que é salvar a relação. Mas quando isso não acontece, quando isso não procede, e você percebe que é somente um lado que está lutando e está ali se esforçando para que a coisa dê certo, qual é o resultado? Infelizmente, você vai adoecer, você vai ter crise de ansiedade, você vai apresentar quadros psicossomáticos que não é muito legal, e você vai perceber que você está sozinho numa batalha, que você está sozinha numa guerra inglória. Então, geralmente eu, por exemplo, pós-pandemia, eu observei muitos casais de amigos que se separaram. E as razões foram as mais diversas possíveis, mas todas sempre tinham um ponto muito parecido.
todos eles apresentaram um quadro de desgaste, porque às vezes somente um se esforçava para que a relação não terminasse, para que o casamento, o noivado, o namoro não terminasse, enquanto o outro lado praticamente já tinha jogado a toalha. E o que é mais interessante é que alguns desses casais que se separaram, que eu conheço, alguns desses casais tinham um sentimento muito grande um pelo outro. Sentimento que eu digo mesmo de amor, de paixão. E eles não tiveram força suficiente para lutar contra o rompimento. Eles não tiveram forças para fazer essa relação dar certo. Eles desistiram. E aqueles que ainda tentaram levar mais adiante, geralmente percebendo que estavam sozinhos na relação, alguns deles adoeceram, apresentaram quadros de ansiedade, quadros de depressão, e o desfecho foi o mesmo, fim da relação. E aí nós temos aí o pós-final de relação. Aí nós temos aquele que quer mostrar que está bem, aí mostrando que está em farras, em festas, está bebendo, está curtindo. Tem aquele outro que gosta de fazer frases de efeito, botar indiretas e mostrar que está dando a volta por cima. Tem aqueles que já apresentam um novo parceiro ou uma nova parceira, que é para ver se choca o outro lado. E tem aqueles, né, que ainda cria-se uma expectativa de que eles possam voltar. E aí, qual a lição que a gente tira dessa situação toda? É que a grande maioria deles não entenderam que eles precisam passar pelo processo de luto. Antes de querer dar um passo além, se faz necessário que eles aprendam a vivenciar o luto. Vivenciar o luto é você se interiorizar, é você não ter pressa de colocar uma outra pessoa no lugar daquela que saiu, é você entender que você precisa se conhecer, você precisa conviver consigo mesma, você precisa conviver com a solitude. E não confunda solitude com solidão, porque às vezes as pessoas falam, mas Hélio, você vive muito na solidão, tal. Não, eu não vivo na solidão, eu vivo na solitude. Solidão é uma coisa que eu realmente não sinto, eu não sinto solidão. Eu me sinto muito bem com a minha solitude. E no momento adequado, no momento certo, eu tenho certeza que eu vou encontrar aquela pessoa e a gente vai se encontrar, a gente vai se esbarrar. E todo o universo, que é todo ele governado e arquitetado pelo Altíssimo, a gente vai se encontrar e as coisas vão fluir, tudo vai dar certo. Mas sem colocar a carroça na frente dos bois. Então é você aprender a conviver consigo mesmo. Porque se você não consegue conviver com você mesmo, como é que você quer impor que outra pessoa conviva contigo? Se você mesmo não consegue conviver consigo mesma. Então tem pessoas que têm muito medo, têm pavor da solitude, porque eu já escutei de pessoas que separaram, nossa, eu morro de medo da solidão. Aí eu me interiorizo e penso comigo, né? Você está com medo da solitude, você está com medo de conviver com você mesma, você está com medo de se interiorizar. Eu penso comigo, claro que se eu for tentar falar para a pessoa, olha, você precisa de um tempo passando só consigo mesma ou com seus filhos, sabe, com a sua rotina, com o teu dia a dia, se conhecendo melhor, conhecendo as suas características virtuosas, as suas características defeituosas, as suas falhas, as suas virtudes, enfim, você precisa ter um tempo com você. Você precisa ter um tempo de interiorização, um tempo de se gostar de si mesmo. Porque como que você pode amar alguém se você não consegue amar a si mesmo? Como é que você consegue se doar para alguém se você primeiramente não se doar para você? Então, eu acho que falta muito isto para pessoas que terminam um relacionamento e já engatam outro. É o que acontecia comigo. Saía de uma relação e já mergulhava em outra. E qual é a consequência? Frustração. Frustração. Você pode ter certeza, a chance de dar certo é mínima,
Porque você está tentando usar a outra pessoa como um curativo, como um tapa-buraco. Só que, se a pessoa com quem você terminou, que terminou contigo, você gostava muito, vai ser difícil outra pessoa, por mais maravilhosa que seja, te fazer esquecer o que você vivenciou com a outra pessoa. Vamos para um outro ponto de relacionamento a dois que está naufragando. Então tem pessoas que têm muito medo de terminar uma relação porque está muito dependente emocional, está com uma dependência emocional tremenda do seu parceiro, da sua parceira. Parece que não consegue se desamarrar, parece que não consegue se soltar daquela algema que ela mesma colocou em si mesma. E a dependência emocional ela é terrível, porque ela te faz acreditar que aquela pessoa que você gosta, que você ama, é única, sabe? Não é insubstituível e que você jamais vai conseguir ser feliz, que você jamais vai conseguir se refazer se você romper com aquela pessoa ou se aquela pessoa romper com você. E aí você fica aceitando migalhas, você fica aceitando um relacionamento naufragado, você fica aceitando um relacionamento às vezes doentio, tóxico. Às vezes você tem aí a convivência com uma pessoa extremamente narcisista, às vezes você tem aí um relacionamento que já deu o que tinha que dar e você fica se agarrando desesperadamente, achando que aquela pessoa vai mudar, achando que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa melhor, que vai conseguir atender suas expectativas, e aí você fica empurrando com a barriga um relacionamento que já faliu há tanto tempo e você não quis ou não quer enxergar. Então, eu costumo dizer que tem pessoas que vivem um luto dentro do próprio relacionamento. E isso é terrível, porque isso tira de você a tua autoestima, isso tira de você a tua capacidade de se reconstruir, de se refazer, tira a sua capacidade de você ter uma observação sobre si mesmo. Então, voltando para o ponto de término, chegou o fim a relação com alguém que você ama, chegou o fim a relação com uma pessoa que você gosta muito. Bola para frente, vida que segue. Lembra a história da mulher do Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal? Pronto. Isso se dá a um relacionamento. Acabou o relacionamento, Zé Fini, ponto final. Mira no horizonte, olhe para frente, vida que segue. Tá doendo, tá machucando. Nossa, a dor é dilacerante? É dilacerante. O chão meio que some aos pés? Sim, muitas vezes o chão some aos pés. Mas olha, foca, olha para frente, o horizonte, não olhe para trás. As lembranças vêm na tua mente, as lembranças de bons momentos, vêm as lembranças de momentos felizes. Ótimo, você está viva, você está vivo, que bom. Só que essas lembranças, com o passar do tempo, elas vão diminuir, elas vão se tornar menos dolorosas. Você muitas vezes pode até ter essas lembranças com carinho, ou, dependendo de como terminou a relação, até com alguma mágoa. Mas o mais importante, olhar para frente e respeitar o luto, respeitar esse momento de dor, respeitar esse teu momento doloroso. Isso não é nenhuma fraqueza, isso não é nenhuma vergonha, isso é necessário para a tua alma, isso é necessário para o teu coração, isso é necessário para os teus sentimentos. O luto é você entender que aquela pessoa que você gostava tanto, que você amava tanto, aquela pessoa não está mais contigo. Aquela pessoa agora é passado, aquela pessoa agora é lembrança, é alguém que morreu para os teus sentimentos. Então, se não existe mais, você está vivendo um luto. Aquele relacionamento morreu, você está vivendo um luto. Mas aí vamos tocar num ponto bastante delicado. Você amava essa pessoa, ou vamos colocar no verbo presente. Você ama essa pessoa ainda, mas vocês terminaram. Sabe aquela coisa assim de você... Eu vou compartilhar para vocês uma das minhas experiências.
Você terminar com alguém que você ama é muito complicado. Você terminar com alguém que você tem um amor é muito, muito doloroso. Mas os dois perceberam que mesmo se amando, não estava se encaixando. Mesmo os dois se amando, estava havendo colisão, batendo de frente. Sabe quando você começa a perceber que o teu relacionamento, mesmo com a pessoa que você ama, está num ponto de falência total? É quando vocês começam por qualquer pequenas coisas, mas quaisquer que sejam, vocês começam a se intrigar, a bater de frente, quando você começa a perceber que vocês estão brigando por qualquer coisa. E aí isso vai demandando outras ações, outras atitudes, a pessoa vai ficando um pouco mais distante, vocês não vão mais conseguindo se olhar com um olhar de paixão, vocês estão sempre se olhando com um olhar de ira, de cólera, olhar de competitividade. Casamento, relacionamento faliu, já era. E aí, mesmo você amando essa pessoa, mesmo você sentindo que é o amor da sua vida, você tem que abrir mão. Porque amar também é deixar ir. Amar é soltar. Amar é deixar a pessoa seguir em frente. Não é você querer prender a pessoa porque eu amo essa pessoa, ela tem que ficar comigo. Isso não é amor, isso é posse. Isso é sentimento de propriedade, isso não tem nada a ver com amor. Se você ama demais uma pessoa, mas você vê que vocês dois não estão conseguindo o encaixe perfeito, é deixar ir. Eu me lembro que uma das minhas ex-mulheres, que a gente tinha um amor muito grande um pelo outro. No nosso último encontro, em que nós tivemos ali a nossa recaída, que era muito comum, a gente toda vez que se via, nós tínhamos recaídas. E aí, quando a gente teve o último encontro, eu me lembro que quando a gente já estava indo embora, nós sentamos na cama e aí um olhou para o outro e aí eu me lembro que ela me disse: eu te amo tanto, mas eu sei que eu tenho que deixar você ir, porque não era o nosso momento ainda de ter se encontrado. A gente não estava pronto um para o outro. E era tudo que eu queria ouvir dela, porque eu queria falar isso para ela, mas eu tinha muito receio de ferir os sentimentos dela. E eu disse: você tem toda a razão, a gente não estava pronto um para o outro. Mesmo sentindo muito amor, a gente não estava pronto um para o outro. Então tudo que a gente viveu foi tão intenso, foi tão louco, que até mesmo quando a gente rompeu, teve toda aquela intensidade do rompimento. Então, mesmo a gente sentindo muito amor um pelo outro, a gente seguiu em frente. E assim, outras vezes eu vivi essa mesma experiência. Mesmo amando muito a pessoa, ou eu partia, ou a gente criava uma situação que, olha, não vai dar mais. A gente precisa seguir as nossas vidas, mas não mais juntos. Então, você precisa entender que se uma relação ela realmente faliu, você percebe que você já não está mais feliz nessa relação. Se você percebe que você está se machucando, que você está adoecendo, insistir, desculpa, não é amor, é masoquismo. Você está sofrendo porque você escolheu sofrer, é uma opção. Você dá permissão para tudo que acontece contigo. Se você quer sofrer, você está dando permissão para isso. E isso não vai ajudar o teu casamento ou o teu relacionamento a melhorar. Ao contrário, isso só vai fazer com que ele vá ficando cada vez mais fragilizado, até chegar ao ponto que talvez vocês nem consigam se olhar mais um no outro. Então, se faz necessário que você entenda que quando algo não está mais te deixando feliz, quando algo não está mais enchendo o teu coração de alegria, é hora de pegar a sua bagagem e seguir em frente. Lembra que eu falei para vocês nesse vídeo? Olhar para o horizonte, focar na sua vida de agora por diante e seguir em frente. Vida que segue. Nada de olhar para trás. É você entender que agora você precisa se refazer, se reconstruir
é entender que existe um processo de luto, um processo de dor, sabe? Um processo de saudade, um processo de lembranças, um processo em que você não terá mais aquela pessoa perto de você. É respeitar esse momento de luto. Uma coisa muito importante, muito importante. Às vezes você pode assim dizer, mas Hélio, essa pessoa é o grande amor da minha vida. Nossa, eu não sei, talvez viver sem ele. Você vai conseguir viver sem ele. E você vai me dizer para mim, mas ele é o meu grande amor da minha vida. Ou ela é o grande amor da minha vida. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Essa pessoa é o grande amor da tua vida, mas será que você é o grande amor da vida dela? Então, quem vai poder te dar essa resposta? O tempo. O tempo e o teu processo de maturidade emocional. O tempo vai te responder se aquela pessoa é realmente o grande amor da tua vida. Eu me lembro de uma senhorinha que chegou para mim uma vez em Recife, no meu escritório. Ela chegou me procurando e aí a minha secretária, coincidentemente eu tinha acabado de chegar de viagem de Porto Alegre, eu tinha um escritório em Recife, e essa senhorinha, uma senhorinha tão meiga, tão bonita, e ela chegou e disse, olha, eu queria muito falar com o poeta Hélio Marques. Ele está, eu já vim aqui 3 vezes e ele nunca encontro ele. E a minha secretária, olha, ele chegou de viagem, ele está aqui. Ele pode me atender? Aí ela foi lá, me chamou, eu fiz questão de que ela entrasse na minha sala para que a gente pudesse conversar. E aí ela foi me falar sobre o carinho que ela tinha por mim por causa das minhas poesias. E tinha uma poesia minha que ela, quando leu essa poesia, ela disse que chorou muito, porque ela se identificou com essa minha poesia. E o nome da minha poesia é O Grande Amor da Minha Vida. E essa poesia é uma poesia que, em qualquer momento desse, eu vou ler para vocês. E é uma poesia que sempre tocava o coração das pessoas. E ela me contando que quando ela leu essa poesia, ela chorou porque ela se lembrou do grande amor da vida dela. E ela foi me contar essa história, que eles tiveram um relacionamento, né, um romance muito breve, coisa de 2, 3 anos, e ela era profundamente louca por ele e ele louca por ela. Só que, na época, as famílias eram de situações sociais, de classes sociais diferentes, e aí a família, como era muito tradicional, queria que ela casasse com uma pessoa também de alto nível, e o rapaz, como era de classe social mais baixa, a família fez questão de afastar um do outro. E aí ela realmente acabou casando com um outro rapaz, e esse rapaz que ela era louca de amor, ele também acabou se casando com uma outra moça, e a vida se encarregou de separá-los. Passado 30 anos, eles se encontram, não me lembro, quase 35 anos, eles se reencontram, e ela já viúva, ele viúvo, e quando eles se encontram, ela me diz que o mesmo brilho do olhar que ela via nos olhos dele há 35 anos atrás, o mesmo brilho do olhar do olho dela era o mesmo. Ele diz que quando eles se encontraram, extravasou todo aquele amor que estava reprimido por quase 35 anos. E aí ela me contando que depois de alguns anos eles se casaram, e ela disse, olha, ele é o grande amor da minha vida, ele sempre foi o grande amor da minha vida e sempre será o grande amor da minha vida. Aí o que eu aprendi com essa história? Que se você realmente viveu o grande amor da sua vida com alguém, e se esse alguém realmente tem você como o grande amor da vida dele ou da vida dela, você pode ter certeza que nem o tempo, nem a distância vai impedir que um dia vocês se reencontrem. E quem sabe, aí vocês realmente se encaixem. E de repente vocês vão viver a história de amor de vocês da forma mais madura e mais linda. Então, nisso tudo, eu convido vocês a fazer essa reflexão. O luto se faz necessário após o fim de um relacionamento. Deixando uma ressalva, salvo a exceção que se você não gostasse da pessoa, se sentisse nada pela pessoa, aí
não adianta te falar nada porque você não sentia nada pela pessoa. Mas se você tinha por essa pessoa um sentimento muito forte, fosse de paixão, de amor, um gostar intenso, se permita viver esse luto. Você vai sair muito melhor, você vai sair muito mais forte, muito mais emocionalmente maduro dessa experiência do que você imagina. Mas é você entender que você vai ter que se interiorizar e viver esse luto. O tempo que vai durar, eu não sei. Os meus lutos duraram 6 meses, teve luto que durou 1 ano e meio, teve luto que durou 4 meses. Eu. Mas você é diferente. Você pode ser que teu luto dure 3 meses, pode ser que teu luto dure 3 anos, mas é importante respeitar esse luto, porque ele vai fazer você se conhecer melhor. E você pode ter certeza que o teu próximo relacionamento você vem mais experiente, você erra menos, você tem mais capacidade de enxergar as coisas do que você tinha no relacionamento anterior. Então, eu quero agradecer vocês pela atenção, por esse tempo todo que eu, judiei do ouvido de vocês e convido vocês a fazer essa reflexão. Se faz necessário o luto após o fim de um relacionamento. Como eu disse, se vocês gostaram, deixe o teu like. Se você não gostou, deixe o teu dislike. Se você conhece alguém que está passando por um processo de rompimento doloroso ou que passou por o final de uma relação, dá uma sugestão desse vídeo para essa pessoa. Quem sabe de alguma maneira a gente possa ajudá-la ou ajudá-lo, né? E eu quero mais uma vez te convidar a estar sempre acompanhando os vídeos. Nós temos outros vídeos aí falando de relacionamento. Vamos salvar o romantismo e viva o amor. Vamos falar de amor. Eu sou Hélio Marques, o Hélio Alegria, deixando para vocês um grande abraço.